Olá, eu sou Ricardo Terto e além de produzir o Quarta Capa, eu também sou escritor. Eu lancei pela Todavia no início do ano o livro Quem é essa gente toda aqui? E tenho outros 2 livros, o primeiro de crônicas, se chama Marmitas Frias, e Os Dias Antes de Nenhum, que é um livro de contos. Hoje eu estou aqui no Na Voz para ler um trecho de Afropessimismo, de Frank Wilderson III. Dois meses depois do atentado contra o World Trade Center e 9 meses depois da Rave Race, uma van de aeroporto me buscou em meu apartamento em Berkeley. Era inverno, quase 5 da manhã. O ar estava claro e gélido, como frequentemente é o caso nas manhãs de inverno na Baía de São Francisco. O sol ainda não tinha nascido. O inverno não merece esse nome no norte da Califórnia quando comparado com as nevascas do Minnesota da minha juventude. Agora, no amanhecer, relâmpagos acendiam o céu laranja-sangue acima da Baía de São Francisco. Ia chover. Em pé, ao lado de sua van parada, o motorista sul-asiático me perguntou 2 vezes se eu era a pessoa que ia para o aeroporto, como se a pessoa errada tivesse de alguma forma saído do condomínio certo, como se eu o tivesse chamado sob falso pretexto, não para ir ao aeroporto, mas simplesmente para sair naquele horário sacrílego das 4h55 da manhã para incomodá-lo, talvez para roubá-lo. Senti um calafrio de condenação em seu olhar. Joguei minha bagagem no porta-malas, dei a volta e abri a porta. Na luz fraca que vinha do teto, me vi diante de uma mulher de meia-idade branca e de um hesitante homem de meia-idade barbudo que estava do seu lado esquerdo, e nos olhamos com aquele medo momentâneo, familiar, mais mútuo quando percebemos que eu iria me sentar ao lado dela. Tomei muito cuidado para garantir que eu não tocaria sua perna enquanto procurava meu cinto de segurança no escuro. A van desceu a rua atravessando os últimos momentos da noite. A única luz na rua Martin Luther King Jr. vinha dos postes intermitentes. Estávamos silenciosos como a morte, o motorista, a mulher, seu marido e eu. Senti raiva. Tive a sensação de que antes de eu chegar eles estavam todos animados, conversando, e que isso parou quando eu entrei. Eu era a razão para pararem de conversar? Era possível ter certeza de que eles estavam conversando? Isso era paranoia negra em tandeação, onde um pouco de bom senso era necessário? A cara do motorista paquistanês quando saí do meu apartamento ainda estava clara na minha mente. Agora este silêncio desconfortável, este silêncio por causa de mim, este movimento intenso da minha massa cinzenta para dar sentido a isso. Esta dúvida de que realmente havia algo acontecendo. Nem quero falar com esses branquelos e seu sócio minoritário, pensei, mas eu queria que eles falassem comigo. O George aqui trabalha na Cal, ela finalmente disse, gaguejando. Você é da Cal? É professor ou estudante de pós-graduação? Não, dona. Eu sou um craqueiro saindo à caça pela manhã. Que maravilha, ela disse. Conhece Judith Butler? Contei a eles um pouco sobre a minha pesquisa, mas em vez de empacotar meu projeto de pesquisa na linguagem que me anima mais, uma sinopse da estrutura dos antagonismos dos Estados Unidos entre as posições triangulares dos imigrantes, colonizadores, donos de escravos, os vermelhos, selvagens e os negros, escravizados, empacotei-a na linguagem que menos me agradava. Questões de teoria do cinema e historiografia do cinema. Reduzi tudo à versão mais simples e apolítica. Quando terminei de falar, todos estavam aliviados. Até o motorista sorriu para mim pelo retrovisor e parecia ter relaxado. Atingi o principal objetivo da diplomacia internacional negra: fazer com que eles se sentissem seguros. Agora o professor taciturno resolveu falar. Antes de você entrar, disse, estávamos discutindo essa nova lei, o ato patriótico. Que negócio medonho. Isso ainda é os Estados Unidos? Esse homem aqui, ele apontou para o motorista, que sorriu novamente e acenou para nós pelo retrovisor. Não deveria chegar a esse país e encontrar xenofobia e perseguição. Para onde estamos indo? O motorista paquistanês compartilhou anedotas que dramatizavam as injustiças às quais ele e os membros de sua comunidade foram submetidos desde a aprovação da lei. O ato patriótico tinha 400 páginas e nem o professor, nem a esposa ou o motorista haviam lido nenhuma delas. Eu havia lido 170 páginas e escrito uma sinopse do que li para alguns negros em uma casa de repouso em Auckland. Eles estavam concluindo que a lei era draconiana e injusta.
Mas, diferente das pessoas na van para o aeroporto, não pensavam que havia algo particularmente novo ou não americano na nova lei. Uma mulher na casa de repouso de 80 anos olhou para mim sacudindo a cabeça. E eles continuam indo votar, esses caucasianos. Votam de novo como se importasse. Mas a memória da resposta desses negros ao meu resumo não fazia sentido para mim enquanto viajava para o aeroporto, porque as pessoas na van haviam tomado um interesse renovado em mim. Eu havia passado de temido para tolerado, chegando a ser valorizado. Eu não era mais motivo de ansiedade. Hoje à noite, pensei, vou ser alguém de quem o motorista paquistanês vai falar bem para sua mulher ou para seus compatriotas. O professor e sua esposa vão falar sobre mim e sobre o que eu disse, no avião ou talvez em sua conferência quando chegarem a seu destino. Meu objeto era ser objeto de desejo deles. Não havia mais negro ou branco ou marrom naquela van. Através das minhas palavras, um sentimento comum de alegria e um senso de propósito comum surgiu dentro daquela pequena van onde antes havia existido medo e divisão. Éramos todos pessoas, só pessoas. Pessoas que exigiam a mesma forma básica de justiça e de responsabilidade de nosso governo. A ideia de mandados expressos de busca e apreensão, a ideia de grampos ilegais, a ideia de aumento de limitações mais amplas à nossa liberdade de associação, a ideia de governo fuçando em nossas bibliotecas e livrarias. Bem, nisso todos concordamos. Isso é levar as coisas um pouco longe demais. E eu não era só parte e membro desse consenso multirracial, mas foi o milagre dos meus esforços, da minha pesquisa, da minha erudição, do meu trabalho e do meu charme de 52 dentes que costurou esse populismo vigoroso, esse acordo da ira de Deus nas primeiras horas da manhã. Eles não só me levavam a sério, o que quer dizer que realmente achavam que eu podia pensar, como agora eu era essencial para eles. Eu acendi o fogo de sua nostalgia por um passado democrático, e eles pareciam precisar ao mesmo tempo que eu, de alguma forma, os castigasse, agredisse, como se apenas eu fosse capaz de dar conta do desejo masoquista deles de ouvir o quão ruim o futuro deles ia ser. Para isso, a mulher virou para mim e disse algo como: "Sambo, vem cá, não me poupe, Sambo. Está ouvindo? Não me esconda nada, Sambo. Conte-me o quão terrível tudo isso vai ser." E aí, Anã, eles pegaram as liberdades civis que nós tinha e jogaram bem para o alto. O professor ficou sentado, balançando a cabeça bem para o alto. Ele olhou para o teto, bem para o alto. Agora o terreno da conversa estava preparado, mais uma vez, para o motorista. Deixa eu contar sobre minha comunidade, deixa eu contar a história das prisões injustas, das detenções em julgamentos. Ouvimos o que ele falou a partir de nossa fé renovada na redenção. Éramos mais do que uma mera coleção de interesses em comum. Éramos uma intrépida coalizão de afeto. Nosso humor e nossa vontade envolvidos no tecido aquecido do amém e isso não é uma vergonha? O motorista disse: "Não sei porque trouxe minha família para este país." E antes que eu pudesse desembaraçar a estrutura da minha negritude inassimilável da trama de afeto multirracional, eu disse: "Nem eu." Mas essas palavras destroçaram o nosso humor. A terra girou, caímos todos. O motorista havia dito: "Não sei porque trouxe minha família para cá." E eu respondi: "Nem eu." A van estava outra vez estranhamente silenciosa. Afropessimismo é o tema do episódio narrativo do Quarta Capa em outubro. Um episódio muito especial que conta com a presença do próprio Frank Witherspoon III. É na última quarta-feira do mês, em todos os tocadores de podcast.